Neste vídeo eu quero tratar o assunto que a salvação de Deus é para todos mediante a fé. De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação: fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes. Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo. Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação. Mas devemos primeiro fazer uma pergunta. A salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Bíblia não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus. Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos de fazer, exceto crer. Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente a fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse, por exemplo, a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele fizesse essa exigência, exigisse isso, justiça perfeita, em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Note o que a Bíblia diz. Porque Deus, eu digo melhor, olha o que o Senhor, e ouça o que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas verdades tão preciosas e claras estão na Bíblia, João capítulo 3, versículos 16 a 18. Se a salvação ela deve estar disponível a qualquer pessoa, então todos têm que ter a possibilidade de alcançá-la. Se você disser que deve ser batizado antes de ser salvo, então o ladrão na cruz, que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus, não foi salvo, porque ele não foi batizado. Se você disser que alguém não pode ser salvo sem fazer restituição, então o ladrão na cruz não pôde ser salvo porque suas mãos e pés estavam pregados na cruz. Não estou dizendo que não devemos ser batizados ou fazer restituição, mas a condição para ser salvo não é restituição, batismo, confissão ou até mesmo arrependimento. Arrependimento
segundo o que o homem pensa. Porque o que o homem pensa é fazer mudanças na sua vida para ganhar a salvação. Arrepender-se nada mais é que uma mudança de visão sobre algo do passado. Eu tenho um vídeo sobre o arrependimento, você pode ver ele. Se fosse uma questão de lei ou de obra, quem poderia cumpri-las? João, falando do Senhor Jesus e a respeito da nossa salvação, ele disse: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, note fé, aos que creem no seu nome. Estes se tornam filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 9 e 13. Você pode ser salvo, você pode possuir essa salvação. A Bíblia diz o que é necessário que você faça para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 19, aliás, Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.